Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Depois de muitas mulheres me pedirem aqui no YouTube, hoje eu vou trazer o vídeo então sobre SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Confesso para vocês que num futuro eu quero ficar famoso o suficiente, rico o suficiente para poder escolher meus pacientes no consultório. Sabe qual é o primeiro paciente que eu não vou querer mais atender? É a mulher com SOP. Porque é muito difícil. Brincadeira. Gosto de trabalhar com SOP, por quê? Porque hoje existe um jeito fácil de tratar a SOP e o jeito difícil. Como o jeito fácil não é um jeito que me agrada muito, eu me sinto muito importante na vida da minha paciente quando eu ajudo ela a conduzir o tratamento da síndrome dos ovários policísticos por uma outra maneira que não é a maneira tradicional, clássica, que a gente vai aprender aqui sobre todos esses jeitos de tratamento. Primeira coisa importante, então, para situar quem não sabe o que significa SOP, SOP é uma síndrome que inclusive carrega um nome que eu não gosto, mas já existem rumores de sugestões para trocar esse nome e depois vamos entender por que eu não gosto. Mas enfim, é uma síndrome caracterizada por diversos achados clínicos na mulher e que um dos achados seriam cistos no ovário. E que, inclusive, até isso hoje já é discutível, porque hoje eu posso ter uma síndrome dos ovários policísticos sem cistos nos ovários. Ou seja, por isso que eu não gosto desse nome, porque o nome ele traz uma falsa ideia do que está acontecendo no corpo da mulher. Mas, enfim, eu tenho que primeiro começar aqui classificando, caracterizando uma coisa chamada ovários ou ovário, né? Policísticos, e dizer que isso é diferente de síndrome dos ovários policísticos. Encontrar cistos nos ovários é uma coisa. E esses cistos que eu encontro, que eu vou classificar esta mulher como uma mulher que tem ovários policísticos, são cistos diferentes. São cistos geralmente maiores do que os microcistos que eu vou encontrar aqui na síndrome dos ovários policísticos, né? Então, aqui tem os ovários desenhados. Esse desenho não está bonito, está todo meio torto, mas enfim, aqui seria o útero da mulher, as trompas e aqui os ovários. Então, eu encontraria no exame de ultrassonografia ou exame de ecografia, que é a mesma coisa, eu encontraria cistos aqui, tá? Por que eu falo para vocês que eu não gosto muito deste nome, deste termo? Porque se eu olhar o nome dessa síndrome, que carrega aqui no meio a palavra ovário, parece que o que eu tenho que tratar na mulher é o ovário. E aí se torna tudo muito simples. E isso não é nada simples, porque essa síndrome, ela traz alguns outros achados metabólicos no corpo, distúrbios metabólicos, que é justamente o que faz com que seja difícil tratar essa mulher. Bom, outros nomes se tem cogitado, né? Talvez falar de síndrome metabólica reprodutiva ou síndrome reprodutiva metabólica também, ou também chamada de síndrome anovulatória crônica. O que quer dizer esse nome anovulatória? Anovulação é quando a mulher deixa de ovular, ou seja, quando ela para de menstruar e deixa de ovular. E uma das coisas que a gente encontra na mulher com síndrome dos ovários policísticos é ou atraso menstrual, muito atraso menstrual, ciclos completamente desregulados, ou
não tem mesmo a menstruação, não tem a ovulação, o que faz com que ela tenha muito mais dificuldade quando ela quiser engravidar. Bom, ainda, ou até hoje, o melhor critério para determinar síndrome dos ovários policísticos é o critério de Rotterdam. Vamos botar aqui de novo. Critério de Rotterdam. Que é o seguinte, são 3 critérios e eu tenho que ter 2 pontos. 2 dos critérios têm que estar presentes. Um deles é aqui o que eu já falei, alterações de ovulação, ovulatória, presença de androgenismo clínico ou laboratorial, e aqui cistos nos ovários, cistos ovarianos. Tá, então vamos entender. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês que com 2 pontos desses 3, eu tendo 2, eu já fecho critério para síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, eu posso ter esse e não ter cisto ovariano. E aí, como é que eu tenho uma síndrome dos ovários policísticos sem ter cistos nos ovários, né? Então aqui já começamos o vídeo com essa reflexão. Bom, alteração de ovulação. Aqui a gente fala assim, para meninas jovens, a gente considera oligomenorreia, essa é a palavra, né? Oligomenorreia para jovens, quando for ciclos que demoram mais do que 45 dias. E para mulheres adultas, oligomenorreia com ciclos maiores do que 35 dias. Ou seja, a mulher fica até 45 dias sem menstruar, ou, no caso de mulheres adultas, até 35. Então, alterações de ovulação, entendido. O que significa androgenismo? O que essa palavra feia quer dizer? Predominância de hormônios androgênicos. Né? A gente tem, basicamente, os estrogênios e os androgênios na cascata dos hormônios esteroides, que começa lá com colesterol. Então o colesterol ele vai se converter em 17 em pregnenolona, 17 hidroxipregnenolona, dehidroepiandrosterona e daí vai direcionar para testosterona. Testosterona é um hormônio androgênio. Vamos listar aqui os principais hormônios androgênios que existem então. Androstenediona, testosterona, dehidrotestosterona, que a gente abrevia como DHT, dehidrotestosterona, e sulfato de dehidroepiandrosterona, que é o DEA. Estes hormônios aqui, eles são hormônios predominantemente masculinos. Olha o que eu falei, predominantemente. Mulher tem que ter, só que elas têm que ter pouco. Porque quando mulher tem excesso de androgênios, o que ela vai ter? Ela vai ter uma das coisas aqui dos achados relacionados a este item, que a gente chama de hirsutismo. Hirsutismo é o nome técnico para excesso de pelo. Muito pelo. Mulher com muito pelo no braço, muito pelo no rosto, né? Hirsutismo. Também vamos encontrar na presença de muito hormônio androgênio, nós vamos encontrar também acne. Acne, pele oleosa, oleosidade. E tudo isso daqui você pode encontrar numa mulher que tem essa síndrome. Bom, o que vai acontecer aqui quando esta menina ela tiver esse excesso
de hormônios androgênios e tiver com toda essa sintomatologia, ela vai procurar um médico. E aí, como eu falei, existe o jeito fácil de tratar isso aqui. Qual é o jeito fácil? Pílula anticoncepcional ou qualquer outro hormônio contraceptivo, como por exemplo Dilmirena, anel vaginal Novaring, Implanon, que vai ser colocado aqui no braço. Agora, eu vou, neste momento, parafrasear um ginecologista brasileiro que chama Domingos Mantelli, que é um médico incrivelmente atualizado, é um ginecologista integrativo. E ele fala o seguinte, ele fala que quando você pega uma mulher com síndrome do ovário policístico e dá pílula para ela, é mais ou menos como você levar o teu carro com baita barulho no motor, o motor está fazendo um barulho horrível, e você leva para o mecânico e deixa o carro na frente do mecânico com o motor ligado e fala assim, por favor, resolva esse barulho no meu motor. E o mecânico vai lá e desliga a chave. Pronto, acabou o barulho. Ou seja, a pílula, ela desliga os ovários, mas ela não resolve todo o resto que você encontra nessa síndrome. Porque essa síndrome, aqui eu botei o critério de Rotterdam, mas essa síndrome também carrega um ponto muito importante que eu não posso negligenciar aqui, que é a resistência insulínica, que eu já falei muito nos meus vídeos, vários vídeos aqui, eu falo sobre resistência insulínica. Então, quando você usa um método contraceptivo, uma pílula, o que vai acontecer? Você basicamente está silenciando alguns sintomas, você está melhorando a acne, a oleosidade da pele, né? Você está melhorando talvez até o hirsutismo, você não vai estar melhorando a resistência insulínica. Isso é um problema, né? Por quê? Porque, veja bem, quando a mulher ela toma a pílula acaba engordando, né? A gente sabe muito bem que a pílula ajuda no processo de engordar. E a resistência insulínica está associada ao sobrepeso. Então você vai estar melhorando em algum primeiro momento alguns sintomas da paciente, mas você vai estar aumentando a resistência insulínica. Com isso você vai aumentar o risco cardiovascular, o risco de desenvolver diabetes, de hipertensão arterial sistêmica, né? Só que é fácil num primeiro momento. Então, entendendo estas alterações aqui, que envolvem o aumento da resistência insulínica, que envolve o androgenismo, e aqui eu botei clínico ou laboratorial. O que isso significa? Clínico. Clínico é a clínica, né? É a paciente mostrando isso. É a paciente que vem aqui com esses sinais e sintomas, ou ela pode trazer essa alteração só a nível de laboratório. Ela pode ter um aumento do DHEA, da testosterona, do DHT, ou ela pode ter também as duas coisas, né? Clínico ou laboratorial. Então, pensar em tudo isso de forma integrada e sistêmica é uma maneira muito mais legal de tratar essa paciente, porque o tratamento da resistência insulínica, e quando você reverte a resistência insulínica, você já começa a tratar uma grande parte dessa síndrome. O tratamento aqui é dieta hipoglicídica. O que isso quer dizer? Dieta de pouco açúcar, de pouco pico glicêmico, que é a dieta natural, uma dieta sem produtos industrializados, farináceos, sem açúcar, sem arroz branco, né? É aquilo que eu prego aqui em todos os vídeos. E atividade física. Então, não existe, na minha opinião, como começar o tratamento da síndrome dos ovários policísticos sem isso aqui. Eu nem consigo, não tem como arrancar, porque se eu não modular a dieta, pois essa paciente tem uma resistência insulínica, e eu não modular a parte metabólica, eu não consigo fazer o resto. E o que é o resto, Samuel? Bom, o resto é
Primeiro, também, eu ter certeza que essa paciente tem a síndrome dos ovários policísticos, porque esse diagnóstico, ele é um diagnóstico muito de exclusão. O que significa diagnóstico de exclusão? É quando eu excluo outras patologias, né? Eu excluo que seja uma patologia, que seja outra, e quando nada se enquadrou em outras patologias, então eu falo para a paciente que ela tem uma síndrome dos ovários policísticos. Existem outras doenças também que são por diagnóstico de exclusão, como, por exemplo, fibromialgia, síndrome do intestino irritável. Isso, a gente não tem um exame para isso. A gente vai excluindo e quando não tem nada que fechou o diagnóstico, a gente dá esse diagnóstico, né? Eu tenho aqui que pensar, quando eu tenho uma paciente que eu suspeito de síndrome dos ovários policísticos, em descartar que ela possa ter uma alteração de prolactina. Então, avaliar prolactina, que é um hormônio que muitas vezes, quando está elevado, ele pode trazer algumas alterações parecidas com a da síndrome dos ovários policísticos. Claro que a alteração de prolactina é muito menor. A gente estima, é muito menor, eu digo em estatística, tá? A gente estima que aqui até 15% das mulheres apresentem síndrome dos ovários policísticos. Samuel, mas isso é muito alto, esse número? É, mas muitas nem sabem porque começaram a tomar pílula anticoncepcional logo quando menstruaram para não engravidar, porque estavam namorando e desligou o ovário. Então vão passar a vida toda sem saber que carregam uma síndrome dessas. Talvez vão se deparar com essa informação somente quando forem querer engravidar. Quando vão tentar engravidar e não consegue, tenta um mês, tenta 2, tenta 3, não consegue, vai investigar, tem SOP. Então, olha só, é muito prevalente. 15% das mulheres hoje podem ter SOP. Outro diagnóstico diferencial é a hiperplasia das glândulas adrenais, aqui ó, adrenal congênita. Congênita. A pessoa nasce com isso. E aí, como é que faz isso aqui? A gente dosa na mulher um hormônio chamado 17-hidroxiprogesterona. Tá? Esse é o hormônio que eu tenho que dosar. Se a 17-hidroxiprogesterona tiver maior do que 2 nanogramas por ml ou 200 nanogramas por decilitro, aí eu faço o teste da cortrosina. Teste da cortrosina. O que é isso? Eu vou colocar um sorinho nessa paciente com o hormônio ACTH sintético, e eu vou dosar de novo a 17-hidroxiprogesterona. Se depois de fazer o sorinho com a ACTH, ela subir, a 17-hidroxiprogesterona subir para níveis superiores a 17 nanogramas por ml ou 1.700 nanogramas por decilitro, eu fecho o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita. E essa paciente, então, não tem síndrome dos ovários policísticos, né? Ela tem essa doença que eu confesso para vocês que é pouco testada, hein? Hoje é muito pouco pensado na hiperplasia adrenal congênita. E ela não é tão rara assim, a ponto da gente não se preocupar em fazer o teste da cortrosina. Bom, de diagnósticos diferenciais, esses aqui são os primeiros que tem que saltar os olhos quando eu estou investigando uma menina, uma mulher com SOP. Agora, eu fechei o diagnóstico de SOP, bom, aí eu tenho que pensar em uma outra estatística. 30% das mulheres com SOP tem também alteração de tireoide, alteração na função da tireoide. Então eu sou obrigado a pedir para essa minha paciente dosagem de hormônio TSH, hormônio T4, hormônio T3,
anticorpo antitireoglobulina e anticorpo antitireoperoxidase. Fazer esses exames de screening para ver se ela não tem também um hipotireoidismo subclínico, talvez meio mascarado, através de alguns números que estão muito borderline no valor de referência, nem está fora do valor de referência, mas também não está tão dentro do que seria o valor ideal. Então, investigar a tireoide é muito importante quando eu faço o diagnóstico de ovários policísticos e entender um pouquinho de como que ocorre, né? Por que uma mulher tem síndrome do ovário policístico? E aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou escrever genética e vou escrever epigenética. Existe sim o fator genético. Uma mulher que tem a mãe, as tias, as irmãs com ovários, com síndrome do ovário policístico, ela tem um fator genético que aumenta a probabilidade de ela ter a doença. Porém, é muito mais impactante o fator epigenético, que é o estilo de vida. E a epigenética já inicia na barriga da mamãe, ou seja, quando a mamãe engravida, se ela engravidou de uma menina, a alimentação da mãe, o sobrepeso da mãe, o quanto que a mãe aumentou na gravidez, aumentou 30 quilos de peso, né? Um horror de peso. Se a mamãe está estressada demais na gravidez, está consumindo só alimentos inflamatórios, está dormindo mal, já começa a aumentar a probabilidade da síndrome dos ovários policísticos. Aí essa menina nasce e ela começa a ter uma introdução no mundo, né? Então, a comidinha que ela vai começar a receber depois que ela deixar o peito da mãe, que tipo de comida ela vai ter, que tipo de estilo de vida ela vai ter. Vai ser sedentária? Vai ter sobrepeso? Então, todo esse estilo de vida contaminante, que a gente sabe que hoje é o que está tomando conta do mundo, aumenta muito a probabilidade de que a mulher desenvolva a síndrome dos ovários policísticos. E aí, como eu disse, vai fazer o quê? Vai mascarar isso? Faz de conta que não é comigo, toma uma pílulazinha anticoncepcional todo dia, melhora a pele, melhora a acne e segue engordando, engordando, engordando? Ou vai tratar a resistência insulínica com emagrecimento, com uma dieta adequada, né? Uma dieta hipoglicídica, atividade física e vai fazer com que os próprios sintomas ou manifestações, sinais e sintomas da SOP, eles desapareçam com as suas novas escolhas. Isso é uma possibilidade. Eu tenho muitas pacientes com SOP e confesso que diversas pacientes não precisaram de medicamento. Aí, quando eu falo em medicamento, eu vou trazer aqui para vocês, de novo, a metformina, que é usada, metformina, é usada como remédio para pacientes diabéticos, mas ela é extraída da Galega officinale, ou seja, ela tem uma extração fitoterápica e pode ser utilizada nessa paciente com síndrome dos ovários policísticos para melhorar a resistência insulínica. Isso sim é muito interessante. Utilizar a dose, obviamente, aí é o seu médico que vai prescrever para você. Existe um outro substituto aqui que chama mioinositol. O mioinositol também tem o mesmo efeito de sensibilizar o receptor da insulina na célula, melhorando a resistência insulínica. E lembrando que essa paciente que tem esse sobrepeso, né, porque 80% das pacientes com SOP têm sobrepeso, é uma paciente muito oxidada. Então, nesse momento, é muito importante também eu prescrever, no início do meu tratamento, alguns antioxidantes. Os mais importantes aqui para a SOP, em primeiro lugar, o resveratrol. Eu posso usar aqui também a cúrcuma, que é um antioxidante e anti-inflamatório, curcumina. Sempre que eu prescrever curcumina, eu tenho que botar junto a piperina para aumentar a absorção da curcumina.
Eu gosto muito de usar aqui também a N-acetilcisteína, o Pycnogenol. E pensando que existe a resistência insulínica, existe aqui o cromo, que melhora também muito a relação da insulina com o receptor IRS da célula, né, o cromo. Existe o quarteto para melhorar aqui, onde o cromo é o mais importante, entra também o magnésio, entra o manganês e entra o vanádio. Esse aqui é o quarteto para melhorar o receptor da insulina, tá? Então, dieta, atividade física, iniciar com os antioxidantes aqui e, obviamente, corrigir alguns outros distúrbios que essa paciente possa estar apresentando pelo próprio sobrepeso, né? O sobrepeso traz outras alterações do corpo que eu vou ter que manejar. Terminei de gravar o vídeo e me dei conta que faltou um detalhe que não é tão detalhe, que é muito importante, que é o seguinte. Quando eu falo em diagnóstico, eu falei que é um diagnóstico de exclusão, SOP é um diagnóstico de exclusão. Porém, existe algo que pode me ajudar a nortear esse meu diagnóstico, que é dosar o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. São dois hormônios que a gente dosa na mulher e, normalmente, o FSH, já botei ele aqui em cima porque ele é mais alto do que o LH. Ele sempre está superior ao LH. E na mulher com síndrome dos ovários policísticos, eu encontro essa relação que vai ser de 3:1 em relação ao FSH. Às vezes não chega a dar 3, 2:1, 3:1, mas enfim, o LH ele vai estar de 2 a 3 vezes mais elevado do que o FSH na SOP. Agora sim, finalizei o vídeo com tudo que eu queria falar para vocês. Então, sobre síndrome dos ovários policísticos, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguma mulher que tenha que seja portadora dessa síndrome, compartilhe esse vídeo. Agradeço você que ficou aqui até o final de um assunto tão denso, né? Tão chato, ainda mais para homens ou para mulheres que não têm a SOP. Se você gostou, dá um likezinho, se inscreve no meu canal. Abaixo desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso link aqui, faça parte do grupo VIP de pessoas que recebe semanalmente conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. O meu muito obrigado.